Olá, bom dia. Meu nome é Evandra. Eu faço parte do Laboratório de Biologia Molecular e hoje sou responsável também pelos testes de controle de qualidade do processo de produção das células CAR-T. Primeiro, o termo CAR-T, ele representa o que exatamente? CAR-T, eu tenho a minha célula T normal do meu paciente, e essa célula, ela vai passar a expressar um receptor quimérico de antígeno. Então, ela vai passar a expressar esse receptor. Isso é feito com uma modificação genética nessa célula. A partir de então, essa célula passa a expressar esse receptor em sua superfície e essa célula é capaz de reconhecer especificamente um tumor e destruir essa célula tumoral. E como que é feito esse processo de transformação dessa célula? É um processo um pouco longo, eu vou explicar para vocês e falando depois de cada etapa de checagem desse processo de produção das células CAR. Tudo começa com o meu paciente. Então, eu tenho uma etapa de seleção do meu paciente. Esse paciente é submetido a uma leucoaférese, depois eu tenho ativação das minhas células, modificação gênica dessas células, expansão dessas células, e só então essa célula volta para o paciente já modificada e é capaz de reconhecer a célula tumoral. Atualmente, diversos centros estão trabalhando, estão focados para a implementação e desenvolvimento da tecnologia CAR-T. Vocês vejam que não é um processo simples, ele exige diversas etapas e os centros devem estar muito bem preparados para isso, porque eu tenho que saber trabalhar com o meu paciente e também tenho que saber trabalhar com toda essa etapa laboratorial de terapia gênica. A garantia de qualidade dos produtos destinados à terapia celular CAR-T, ela tem que estar dentro de diferentes normas. Por isso que é um controle de qualidade muito rigoroso, ela tem que atender a diferentes normas. Porque eu tenho um produto vivo ali, eu tenho uma célula que eu vou infundir no meu paciente. Então, pensando por esse lado, eu tenho que seguir as normas de terapia celular, eu tenho um produto vivo, eu tenho que seguir todas essas normas de terapia celular. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma célula que é modificada, então eu também tenho que seguir as normas de terapia gênica para infusão em pacientes. E ainda assim eu tenho que seguir as normas de controle de qualidade de um produto de uso clínico, porque essas células elas vão ser infundidas em um paciente, e um paciente que está imunocomprometido, então assim eu tenho que ter as normas atendidas para um produto de uso clínico. Vocês vejam que eu tenho diferentes normas que eu preciso atender para que esse produto volte para o meu paciente. Relativamente nova a terapia CAR-T. Quando a gente compara com as outras terapias existentes de quimioterapia, o CAR-T ainda é uma tecnologia nova. E para isso, por esse motivo, ainda existe muito aprendizado em relação a isso. Até os órgãos de controle nacionais, internacionais, ainda estão estabelecendo algumas normas nesse sentido. Existe uma norma mundial que deve ser seguida, que a gente deve atender tanto as normas do FDA, da Comunidade Europeia e também da Anvisa, que mais recentemente agora, né, no ano passado, ela incorporou novas normas para a terapia celular com CAR-T. Então, vocês vejam como é complexo o controle de qualidade dessas células. Uma coisa que é certa é que todo o processo CAR-T deve trabalhar dentro das normas GMP. E o que é isso? GMP são as boas práticas de fabricação. E aqui até eu coloquei boas práticas de fabricação atuais, porque isso, como é uma tecnologia nova, a cada momento aparece uma nova norma que a gente deve seguir.
E o que significa isso, essas boas práticas? Significa que eu vou ter um produto que ele é reprodutível, ele vai ter uma alta qualidade, ele vai ter um grau clínico esperado. Essa norma de GMP vai garantir a qualidade do meu produto e a segurança desse produto. Quando a gente fala GMP, eu tenho diversos fatores que precisam ser atendidos para que eu consiga esse certificado de GMP. Primeiro é a localização do meu centro, ou seja, eu preciso que esse centro seja preparado tanto para receber pacientes, que eu tenha uma equipe formada para trabalhar com esses pacientes, e que também eu tenha uma área laboratorial que seja estruturada para isso e competente para realizar todos os testes de controle de qualidade. Além disso, eu preciso ter equipamentos que atendam essa minha necessidade. Então, eu tenho ter equipamentos para os pacientes, equipamentos para dos laboratórios. Esses equipamentos, eles precisam estar com controle de qualidade, com certificados, eles precisam ser equipamentos rigorosamente controlados. Todo o meu processo de produção das células CAR-T também deve ser monitorado, ou seja, eu preciso ter rastreabilidade das etapas de produção, eu preciso ter documentação de todo o processo. Preciso também de pessoal, eu preciso de pessoas treinadas, competentes, pessoas que sejam mínimos os desvios entre os lotes, eu preciso ter procedimentos detalhados de cada etapa. Eu preciso ter tudo isso aqui descrito dentro de pessoal. Manutenção. A manutenção pode ser em relação aos meus equipamentos, que eles têm que ser qualificados, calibrados. Eu preciso garantir que o equipamento entregue aquilo que ele é proposto a entregar. Também eu preciso ter padrões calibrados, testes que são validados para todas as etapas de produção de CAR-T. E, por último, eu preciso atender às normas sanitárias, eu preciso atender às leis vigentes no país, eu preciso garantir que esse produto não seja um risco nem para o meu colaborador, que está trabalhando com ele lá no dia a dia, e nem para a pessoa que vai receber. Então, eu preciso atender todas essas normas de qualidade. Eu vou falar para vocês agora quais são as etapas críticas de checagem de cada uma das etapas do processo. Primeiro, começando pelo paciente, depois todo o processo aqui de produção e transformação da célula CAR-T, e por último, então, a infusão no paciente. Bom, primeira coisa, o meu paciente. Esse paciente ele tem que ser muito bem selecionado. Então, eu preciso ter um centro preparado para receber esse paciente, um centro que abrigue diferentes expertises nesta área, que possa receber o paciente, que possa classificar qual é o tipo de qual é o tipo de doença que ele tem, porque a minha molécula CAR ela é específica para determinado tipo de tumor. Então, ele tem que estar muito classificado para estar recebendo isso. Toda essa seleção do paciente é uma pré-avaliação. E existem dois tipos de terapia CAR em relação ao uso das células. Ele pode ser para uso autólogo ou para uso alogênico. Então, se eu pensar em uso autólogo, eu tenho um rigor na minha seleção aqui do paciente, porque as células vão ser para o próprio paciente. Mas se eu pensar num uso alogênico, eu tenho que ter diferentes testes implementados, porque eu tenho que garantir que o meu paciente não tenha nenhuma infecção viral e que essas células não venham causar um dano ainda maior para o meu paciente. Além disso, eu tenho que cumprir todas as leis, regulamentos e éticas.
Depois, esse paciente passa por um condicionamento, né, a coleta das células, e só depois de todas as etapas de laboratório é que eu vou trabalhar com infusão dessas células de volta para o paciente. Depois da infusão, eu tenho um momento aqui muito interessante de controle também, porque eu tenho que ter pessoal treinado para manejar as complicações que podem surgir depois da infusão dessas células. Então, o paciente tem que ter apoio de uma equipe médica treinada para lidar com essas situações. Bom, terminamos o paciente. Vocês vejam que essa parte do paciente é realizada aqui no hospital. Então, a férise, a infusão, é tudo realizado no hospital e exige uma equipe médica de acompanhamento, de enfermeiros e de todo o pessoal aqui que dá suporte. Mas também existe a etapa laboratorial, que vai exigir pesquisadores e pessoas treinadas para o processo de transformação dessas células. E eu vou mostrar um pouco para vocês sobre isso. Então, esse processo de manufatura das células, ele começa logo depois da aférese. Então, eu tenho a seleção das células T, ativação, transferência, expansão, formulação, criopreservação. Cada uma dessas etapas exige um controle de qualidade para que eu possa seguir para a nova etapa. Então, a experiência do centro é muito importante, porque uma vez que você adquire uma experiência naquilo, você vai conseguir estabelecer limites, vai evitar desvios, e isso tudo é muito bom para que eu tenha lotes concisos, lotes comparáveis, que eu consiga comparar isso e que eu tenha sempre uma mesma qualidade do meu produto. Além disso, eu vou conseguir estabelecer níveis de aceitação para que eu possa seguir para a próxima etapa ou não. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de cada uma das fases e como é monitorado em relação ao controle de qualidade. A primeira etapa é a seleção do tipo celular. O paciente que é submetido a leucoaféres, aqui é um exemplo, né? Então, esse sangue do paciente ele é filtrado e são coletadas as células CD3 desse paciente. Eu preciso ter um mínimo de célula, que é de 1 a 2 vezes 10 a nona. Só que é importante lembrar que esse paciente vem vindo de um período difícil de doença e que ele pode ter passado por um tratamento com quimioterápicos. E esse tratamento pode levar a uma linfopenia. Então, em alguns casos, é difícil atingir esse número de células. E se eu tiver um número aqui muito pequeno, pode prejudicar as minhas próximas fases ou mesmo inviabilizar o tratamento com CAR. Essas células, elas passam por um enriquecimento. Então, eu tenho que garantir que eu não tenho contaminação aqui com outras células após a etapa de enriquecimento. Isso é feito através de citometria de fluxo, porque eu consigo dizer exatamente qual é o tipo celular que eu tenho naquela amostra que foi coletada. Eu preciso estar livre de contaminantes e o ideal é que eu tenha a maioria das células CD3. Em seguida, essa célula é ativada, ela passa por um momento de ativação. E isso é essencial para a minha próxima etapa, que é a transdução. A transdução, gente, nada mais é que a modificação gênica dessa célula. No nosso organismo, a ativação das células T geralmente acontece através de células dendríticas, mas no processo de produção CAR, isso se torna inviável. Então, para isso existe uma alternativa, que é o uso de beads magnéticas com anticorpos. Esses anticorpos vão ativar a célula T e vão permitir que essa célula passe para a próxima etapa. No entanto, esses anticorpos com beads, as beads são microesferas magnéticas. Essas esferas, elas são consideradas um contaminante para essas células aqui, porque eu não fico só com a célula, eu tenho que remover essas beads depois. E se eu tiver beads remanescentes, isso é um contaminante. Então, aqui eu preciso de uma qualidade, de um controle dessa etapa.
Alguns centros, eles optam por utilizar outros tipos que não sejam beads magnéticas, como streptactina, ou então uma nanomatriz biodegradável. Bom, em seguida, depois da ativação da célula, eu tenho que fazer, então, a transformação dessa célula para que ela passe a expressar o receptor CAR. E isso é feito como? É um processo, no caso de vírus, chamado de transdução, ou seja, eu uso um vírus, uma partícula viral, para infectar essa célula, CAR-T, e essa célula, então, ela passa a expressar essa célula fica aqui integrado no genoma dessa célula, essa partícula viral, e ela passa a expressar uma modificação genética, o seu receptor CAR. Isso pode ser feito com lentivírus, retrovírus, transposons, a gente tem diferentes formas de fazer. E aqui é interessante falar que, dependendo da escolha do seu centro, se ele vai trabalhar com vírus ou com molécula não integrativa, o meu controle de qualidade pode ser diferente. Porque quando eu trabalho com vírus, eu preciso garantir que eu não tenho essa forma replicante depois. Mas quando eu trabalho com outros, eu não tenho esse pré-requisito. Além disso, eu falei para vocês, então, que a célula é transformada, a célula é transformada a partir dessas partículas virais aqui, né, que elas são, é feita a transdução e elas vão transformar a minha célula T. Mas como que eu tenho essas partículas virais? Isso daqui pode ser adquirido de um outro centro, ou então eu posso ter dentro do meu centro uma parte que produz essas partículas virais. E vejam bem, isso requer um outro controle de qualidade. Então, para isso, eu preciso conhecer as minhas partículas que são produzidas, o quanto que eu tenho de vírus, eu preciso ter vários pré-requisitos aqui de qualidade para que eu atenda depois as normas sanitárias e as normas de segurança. Em relação à expansão celular, eu preciso garantir o quê? Que essas células sejam expandidas in vitro antes de retornar para o paciente. Então, as células que foram modificadas, elas têm que aumentar em número. E isso é feito tanto de forma aberta, né, em garrafas de cultura, placa, ou então em sistema fechado, como esse aqui, olha, do PROD. Quando eu falo no sistema aberto, aqui existe um risco maior de eu contaminar com fatores externos, com bactérias, fungos, micoplasma. E um sistema fechado, todo filtrado, é mais difícil de acontecer a contaminação. Então, aqui também eu tenho que aplicar diferentes formas de controle de qualidade. O passo final seria a criopreservação. Isso pode ser feito ou não. E a criopreservação geralmente é feito com agentes como o DMSO, essas células são congeladas a menos 50. Isso é muito usado quando eu tenho que pensar aqui, numa logística. De repente, eu produzo a célula num centro e depois eu transporto até um outro centro para que ela seja infundida. Aí essa célula precisa ser criopreservada. Ou ainda, depois que eu terminei a minha produção CAR, eu preciso fazer vários testes laboratoriais para garantir a qualidade do produto, então eu preciso ainda de um tempo para isso, então ela precisa ser criopreservada. Antes da criopreservação, eu tenho um número de célula que tem que ser garantido, então aqui existe também uma outra etapa de checagem. Enfim, nós temos o nosso produto final. Aí esse produto final estaria pronto para utilizar? Não é bem assim. Ainda existem diferentes testes que precisam ser feitos antes que o meu produto seja liberado. Isso por quê? Porque eu preciso garantir a eficácia desse produto, eu tenho que garantir questões de segurança desse produto. Por conta disso, são feitos vários testes, esses testes são listados juntamente com seus resultados e é feito um certificado
com todos esses resultados de cada uma das minhas etapas. Isso vai garantir que o meu produto final está qualificado e certificado para uso clínico. Além disso, eu tenho que citar todos os métodos, os resultados e o intervalo de confiança de cada ensaio. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre cada um deles. Viabilidade. Viabilidade vai dizer o quanto de célula viva eu tenho ali. Isso pode ser feito por azul de tripã ou ainda por corantes vitais, né? Como o 7-AD, que ele vai intercalar no DNA da célula que não está viva. Então, eu consigo monitorar isso por citometria de fluxo. É permitido, antes da criopreservação, uma viabilidade maior do que 70%. Outra coisa é a identidade. Eu preciso garantir que eu tenho realmente célula CD3. Então, eu tenho que fazer isso como? Por citometria de fluxo. Então, tenho que garantir que a minha célula é essa daqui, ó, célula CD3. Tenho que garantir que é CD3, tenho que garantir que ela está expressando aqui o meu receptor CAR. E no caso de células que não são autólogas, aí eu preciso ver essa tipagem HLA, eu preciso ver outras coisas. Essa identidade vai fazer com que eu tenha a rotulagem adequada do meu produto. Então, eu preciso realizar esses testes. Preciso também saber um pouco sobre a pureza. A pureza, o teste anterior eu precisava garantir que elas são CD3. E aqui eu tenho que garantir que eu não tenho outros tipos celulares. Então, eu tenho que garantir que não tem outras populações de linfócitos, nem NK, nem monócitos, tem que garantir isso. É feito por citometria de fluxo. Além disso, eu preciso fazer teste para saber se eu tenho endotoxinas presentes nesse meu produto final que podem prejudicar o meu paciente. Ou ainda citocinas residuais, peptídeos, fatores de crescimento. Tem uma gama de testes aqui que eu preciso fazer para garantir aqui a segurança do meu produto. Quando a gente trabalha aqui com modificação genética, com vírus, eu preciso garantir também que eu não tenho célula remanescente das outras etapas, que eu não tenho resíduo de célula da outra etapa. É tudo feito aqui nessas etapas, nesse checkpoint, digamos assim. O teste de potência. A potência vai dizer qual que é a funcionalidade, a atividade biológica do meu produto. Porque eu tenho uma célula CAR-T transformada que ela deve reconhecer a célula tumoral. Mas será que ela está fazendo isso mesmo? Então, para isso, eu tenho um ensaio de citotoxicidade. Eu vou pôr essa célula produzida em contato com uma célula que expressa uma célula tumoral que expressa esse receptor. Isso pode ser feito de forma direta, quantitativa, então eu vejo quantas células foram realmente mortas, ou indireta. Então, quando eu coloco a minha célula CAR em contato com outra, eu posso ver quanto de citocina ela liberou, para eu ter uma ideia de como estava o meu produto. Além disso, eu tenho que ver a segurança. Essa segurança vai depender muito se eu usei um vetor viral, não viral, vai depender de vários fatores. Mas, além disso, eu preciso ter também uma análise microbiológica. Então, eu preciso garantir que esse produto não tenha micoplasmas, nem fungos, nem bactérias. Isso seria muito prejudicial para o meu paciente, porque ele já está numa fase comprometida, ele está imunocomprometido. Se eu infundir um produto que possa ter um contaminante, é muito grave isso para o meu paciente. Eu preciso também, no caso de trabalhar com vírus, checar se tem algum vírus remanescente, alguma partícula viral replicante no meu produto. Vocês vejam que cada um desses testes exige uma validação, exige uma documentação. Então, até você conseguir validar todos esses ensaios, não é uma tarefa fácil. E além disso, eu preciso também fazer os testes de segurança do meu paciente ao longo do tempo.
então eu preciso monitorar se essas células, como que elas estão se comportando no meu paciente. E por último, então, a estabilidade. Eu preciso garantir que o meu produto que foi congelado, ele é estável, que ele tem um prazo de validade de X. Eu preciso garantir que dentro daquele prazo ele manteve todas as características de segurança e que ele pode ser utilizado para o meu paciente. Aqui tem uma tabela, então, que vai resumir todas essas etapas que eu falei para vocês. E eu gostaria só de dizer o seguinte, que ainda é um desafio grande o controle de qualidade, porque como é uma técnica relativamente recente, é difícil de você obter materiais de referência, tanto para o desenvolvimento, a validação e a aplicação dos métodos analíticos. Hoje em dia existe uma escassez desses produtos de referência, as empresas elas estão se organizando para atender essa demanda que existe hoje no mercado, e existe também uma escassez assim, de experiência, existe ainda um aprendizado que eu vejo pela frente para que a gente trilhe o caminho mais fácil para a produção do CAR-T. E dizer que assim, a esperança é o que nos move, esperamos que essa tecnologia possa florescer e poder atender cada vez mais pacientes. Muito obrigada.